termina em 2 dias, mas passa a semana inteira se perguntando se você entendeu a mensagem que ele quis passar ou até mesmo respondendo as dúvidas dentro da sua cabeça. O problema será você ou será o livro? Na verdade, a pergunta que fica é: isso é falta de profundidade ou genialidade? Hoje a gente vai explorar por que alguns livros curtos parecem rasos, mas na verdade são bombas reflexivas condensadas em menos de 200 páginas. Mas antes de mais nada, é bom esclarecer. Afinal, o que é um livro curto? Na verdade, a gente costuma dizer que um livro curto são aqueles livros que têm menos de 200 páginas. Mas vamos deixar essa definição de lado porque a gente pode falar de densidade, a gente pode falar de escrita, a gente pode falar de conteúdo também. Um livro curto pode nos dar muito mais elementos para pensar, para refletir, do que um livro de 500 páginas. Um exemplo disso são estes 3 livrinhos aqui: O Jogador, do Dostoiévski, O Estrangeiro, do Albert Camus e Medeia, do Eurípides. Será que esses livros são bons ou servem para tapar buraco? Se você está aqui nesse canal é porque você se importa verdadeiramente com livros e com a sua leitura, certo? Aqui embaixo eu deixei um link que você pode aprender como ler o livro em uma semana e se lembrar tudo depois de um mês. E mais do que isso, você vai entender o livro e conseguir extrair o máximo dele. E independente se o livro for curto ou grande, as ideias que eu compilei nesse e-book vão te ajudar a melhorar a sua relação com a leitura, então não esquece de conferir esse linkzinho aqui embaixo. Então, ao definir o livro curto, a gente pode falar primeiramente de menor número de palavras, mas uma maior precisão. Quando a gente está falando de um livro curto, a gente está falando de um livro com menos palavras, então a gente está falando de uma precisão cirúrgica, de você falar muito ou falar algo profundo com poucas palavras. E isso é muito importante, porque um autor que sabe tirar excessos é um bom autor. Veja aqui o caso da morte de Ivan Ilitch, eu trouxe um trecho muito interessante. Nascido o filho, com as tentativas para amamentá-lo e os vários malogros delas, com as doenças reais ou imaginárias do bebê e da mãe, nas quais a participação de Ivan Ilitch era exigida, sem que pudesse compreendê-la, pois nada entendia do assunto, tornou-se ainda mais imperativa a necessidade de se assegurar para si um mundo à parte da família. À proporção que a mulher se tornava mais irritadiça e exigente, ele ia transferindo o centro de gravidade da sua vida para o trabalho, e melhoraram a cada dia e cada dia ficando mais ambicioso. Veja que nesses 2 parágrafos a gente conheceu Ivan Ilitch, a sua índole, as suas vontades, os seus anseios. A gente viu que ele teve um filho, a mulher estava amamentando o bebê e ele, ao invés de ajudá-la, ou pelo menos dar um suporte que seja, ele preferiu se dedicar ao trabalho, visto que ele não tinha esse tino, vamos dizer assim, para ser pai. Então é bem interessante porque a gente vai ver lá no final da vida dele o quanto que ele deu valor para o trabalho e o quanto que o trabalho foi decisivo para que ele pensasse sobre a família no final da vida. Então é bem interessante ver isso com 2 parágrafos. O segundo ponto é que os livros curtos normalmente apostam em narrativas mais metafóricas, mais simbólicas, justamente porque eles não conseguem mostrar tudo, ou não querem mostrar tudo principalmente, e querem sugerir ou mostrar de uma outra forma, tornando a leitura inclusive mais ativa. Afinal, está mostrando menos e você, leitor, tem que fazer o esforço para trazer a realidade, trazer à tona com seus esforços intelectuais e o seu conhecimento de mundo. Um exemplo disso que eu quero trazer é a Metamorfose do Kafka. A gente sabe que, desde o início da história, a premissa é que o Gregor Samsa se tornou um inseto. E aí tem uma parte muito interessante que é: logo descobriu que não podia absolutamente mais se mexer. Não se admirou com esse fato, pareceu-lhe antes pouco natural que até agora tivesse conseguido se movimentar com aquelas perninhas finas. No restante, sentia-se relativamente confortável. Na realidade, tinha dores no corpo todo, mas para ele é como se elas fossem ficar cada vez mais fracas e finalmente desaparecer por completo. Essa parte é muito interessante e, ao mesmo tempo que é muito forte, é também muito triste. Veja que a gente está vendo o Gregor metamorfoseado em um inseto, e esse inseto é desprezado por todos à sua volta. Então ele acaba ficando sozinho, ele acaba tendo todas as dores, mas mesmo assim, mesmo com todas as dores, ele continua sendo o Gregor Samsa, aquele rapaz que pensa nos outros, que pensa em não incomodar, que pensa em como fazer para resolver as coisas. Então ele não está preocupado com a dor dele, ele está preocupado com o que os pais dele vão sentir, com o que os pais dele vão pensar. Tanto é que no final é ainda mais triste, aí eu espero que não esteja dando spoiler de um livro de bom tempo, tá? E bem famoso por sinal. Mas no final, quando os pais dele ficam aliviados quando ele morre, é também muito triste. E aqui a gente está falando então
na própria metáfora da vida, né? Que muitas vezes as pessoas, elas dão tudo de si, elas se preocupam com as outras e as outras só retribuem com desprezo. Um terceiro ponto sobre livros curtos, a gente está falando de contemporaneidade, gente. Eu e você somos contemporâneos e nós estamos falando de um momento em que tudo é acelerado. Se você não está acelerado, dê graças a Deus, porque você é uma pessoa abençoada. Mas se você trabalha fora, se você tem um trabalho com a internet, se você utiliza a internet, você sabe muito bem que as coisas aqui são aceleradas e que as pessoas estão constantemente consumindo conteúdos rápidos e constantemente mudando o foco da atenção. Dito isso, quando as editoras elas perceberam isso, elas fizeram livros para serem consumidos como stories. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque existem livros que existe uma palavra por página. Então nada mais é do que um story de 30 segundos, a pessoa passando ali. E tudo bem que existe pessoas que gostam desse tipo de literatura, mas não é a literatura que vai te dar substância, nem conhecimento, nem, enfim, um conhecimento capaz de te fazer inteligente. E assim a gente vai trocando a profundidade pela agilidade, com foco em vender mais livros, em fazer as pessoas lerem mais, mas lerem o quê? Lerem pra quê? Né? Qual é a finalidade de você ler no livro que você vai, sei lá, pegar uma frase de efeito, postar no Instagram? Qual é a substância? Qual é o conhecimento que ele vai te dar de verdade? Você vai pensar nesse livro depois que você leu? Você vai se lembrar daqui a um mês que você leu esse livro, que ele mudou a sua vida, que ele fez você repensar os seus atos, repensar a forma como você está lidando com a sua vida no momento? Então é algo a se pensar quando a gente está falando dessas literaturas que eu chamo carinhosamente de literaturas fast food. Um exemplo claro de literatura fast food, eu diria, é Assim que Acaba, A Arte Sutil de Ligar o Foda-se, porque são livros rasos, são livros que não são trabalhados e que servem para você passar o tempo. Você pegar aquele livro, inclusive se você quiser até ler na livraria também é uma boa, por quê? Porque são livros que você vai ler rápido demais, você vai consumir ali e no minuto seguinte você vai esquecer e vida que segue. São livros com frases fortes, com personagens fortes. No caso da Lily Bloom, ela é uma personagem super forte e que não consegue juntar A mais B para enxergar um pouquinho e se tornar um pouco crítica em relação à sua própria vida. Mas isso é papo para outro vídeo, que inclusive eu fiz esse videozinho aqui sobre a análise entre Ana Karenina e Assim que Acaba. Então se você quiser assistir, é só clicar aqui em cima. Ou seja, a gente tem que entender que essa literatura faz parte da nossa vida, a gente pode sim consumir, mas equilibrar as coisas, gente. Equilíbrio é tudo. Então você tá lendo um besterol, vai, pega um livro mais complexo, faz esse equilíbrio, porque você vai ver que a sua leitura vai melhorar, ao mesmo tempo que você não vai ficar extremamente cansado de estar lendo um livro complexo. Mas aí a gente chega então na pergunta de 1 milhão. Por que livros curtos podem ser profundos? E a primeira coisa que eu posso te dizer é clareza e impacto. Como eu falei anteriormente, se você elimina os excessos, você está dando uma mensagem direta. Sabe quando você afia a faca para você cortar o melhor corte da carne possível? É exatamente isso que eu estou falando. A pessoa, o autor, ele afiou a faca, tirou todos os excessos do texto para que ele te passe uma mensagem direta e reta. Então você consegue entender, não só com não é facilidade, mas entender de uma forma muito crua o que o autor está querendo dizer. Mesmo se no livro curto, nós leitores temos que nos forçar a entender. Esse livrozinho aqui, ó, o que é Semiótica, da Lúcia Santaella, é um livro curto, vocês podem ver, mas é um livro extremamente complexo porque traz conceitos de semiótica. Ainda que seja um livro introdutório, se você não entender os conceitos que ela vai passando concomitantemente à explicação, você vai se perder e não vai entender nada. Outro ponto que eu já comentei é que vão envolver a leitura ativa. Se um livro é curto, ele passa uma mensagem direta, você, leitor, precisa estar atento para pegar tudo que está ali naquele livro para poder entender. Então, se você está lendo de forma desatenta, se você está lendo de forma rápida, você vai pegar um livro curto, vai conseguir terminar. Mas e aí? Você entendeu? Você conseguiu pegar esses conceitos? A leitura ativa está inserida nesse contexto de você pegar esse livrinho aqui, é curto, sim. Ó, por exemplo, eu parei aqui no meio porque teve uma parte que eu falei, caramba, eu vou ter que voltar para poder compreender alguns conceitos, porque chegou uma hora que eu falei, putz, eu não tô tão segura de que eu entendi isso. Então, se você está lendo ativamente, você tem esse jogo de cintura de voltar na sua leitura, de ir e voltar. Claro que eu estou falando aqui de um livro teórico. Se eu estou falando de um livro, por exemplo, aqui, ó, um livro mais voltado para a ficção, a gente está falando de você pegar as nuances. Ó. O Estrangeiro aqui é bem interessante em termos de um livro que eu diria que não é esquisito, mas se você está acostumado com um romance em que o herói ele tem umas qualidades muito mais exacerbadas, você vai para esse aqui e fala assim, caramba, esse cara, esse Mersô, ele é muito esquisito, né?
Ele é muito esquisito, porque ele não tem sentimento, ele não reage a nada, mas é isso. É exatamente sobre isso esse livro. É uma pessoa que vive e que não reage a nada. Então, são essas nuances que você tem que observar e isso é uma leitura ativa. Quando a gente está falando de livros curtos, a gente não está falando de livros sem profundidade, a gente não está falando de livros fáceis ou de livros que servem para tampar buraco. A gente está falando de livros que tiveram um cuidado muito especial para condensar mensagens em pequenos livros e, ao mesmo tempo, um cuidado especial para conseguir transparecer essas mensagens, né? Afinal, você pode conseguir colocar uma mensagem no livro curto, mas será que essa mensagem ficou clara para as pessoas? E é o caso aqui, por exemplo, ó, da Clarice Lispector em Felicidade Clandestina, que é uma série de contos maravilhosos, diga-se de passagem, e eu trouxe aqui em especial esse aqui, ó, Sem Trama e Sem Final, do Tchekov. Eu li há muito tempo atrás, em 2018, tá aqui a data, e são 99 conselhos de escrita. Esse livro aqui, ele tem 109 páginas e contém 99 conselhos de escrita. Então você vê que é um livro denso, que você precisa ler e reler, até porque ele vai colocar, às vezes, uma dica em um parágrafozinho pequeno, e você precisa fazer esse esforço intelectual de entender o que ele quis dizer e, claro, colocar em prática na sua escrita. Tá? Esse é um exemplo e eu gosto muito de trazer esses pequenos livros para mostrar, gente, que não importa o tamanho do livro. Você precisa saber escolher o livro. Ah, Ana, mas e a superficialidade? E tá, você tá certo. Existe livro curto que é ruim mesmo. Eu já mencionei uns dois aí, como É Assim Que Acaba, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se ou Tudo é Rio. São livros que eu considero ruins, que eu não gostei. E eu considero ruins porque são de uma escrita que não me agrada, que eu acho pobre e que eu acho muito simplista, tá? Então, isso aqui é a minha opinião, ó, a minha opinião. E eu entendo que isso não tem a ver com o livro ser curto ou longo, sim tem a ver com a escrita. Aí vai de encontro ao fast food literário, que são aquelas leituras que você... Sabe quando você vai no McDonald's cheio de fome, você come e depois você dá uma rota e fala tipo, beleza, tô de boa. É exatamente isso. Você vai ler, no primeiro arroto você já vai esquecer que leu e vida que segue. Por outro lado, minha gente, a gente tem que entender que existe o objetivo da leitura. Como eu falei, você pode equilibrar. Pega uma leitura mais bobinha, continua com a leitura mais complexa e assim por diante. Porque depende do seu objetivo de leitura. Tem vezes que você não tá afim de se aprofundar no Tolstói, no Dostoiévski da vida, então vai e pega um livro mais simples. Mas, pelo amor de Deus, não precisa ser um livro ruim. Não precisa ser um livro ruim, pode ser um livro mais simples. Um exemplo disso é um livro de conto da Clarice Lispector, é o livro O Estrangeiro, do Camus, é o próprio Jogador, do Dostoiévski, que não tem complexidade. Na verdade, esse livro aqui eu super indico, cara, porque é um livro que vai contar de uma forma literária um pouco da vida do Dostoiévski, aqui já tô dando até falando sobre o livro, mas contar um pouquinho da vida do Dostoiévski, por quê? Todo mundo sabe que ele era viciado em jogo. E aqui nós temos um personagem, na verdade, alguns personagens que acabam jogando na roleta e a gente vê todo esse vício de uma forma muito literal, né? E um outro livro que eu gosto bastante de indicar é esse aqui, ó, Medeia, de Eurípides. Se você quiser conhecer um pouco da literatura grega, inclusive aqui eu acho interessantíssimo, porque de um lado nós temos a parte em grego, né? E do outro nós temos a tradução. E cara, maravilhoso. Se você quiser conhecer a literatura grega, eu recomendo. É uma tradução do Trajano Vieira e até do comentário do Carpo. Eu acho maravilhoso, cara. Todas essas edições da editora de 34 valem a pena. Mas enfim, escolham livros que, por mais que sejam simples, vão te dar substância. Porque, gente, eu não sou da opinião de que ler qualquer coisa é melhor do que ler nada, cara. Às vezes você lê nada te dá mais oportunidade de você pensar no que você gosta de ler do que você ler qualquer porcaria e encher a sua mente de referências burras e imbecis, tá? Referências burras e imbecis vão te deixar pensando que, sei lá, às vezes você é um lixo, que você não presta, simplesmente porque você lê uma historinha e que algum personagem, sei lá, é subjugado, qualquer coisa do tipo. Então, tomem cuidado com o que você consome. Para isso, para você tomar cuidado com o que você consome, eu também fiz um vídeo aqui em que eu ensino como você pode escolher um livro independente do tamanho, tá? Vou te ensinar um passo a passo para você escolher um livro, desde você escrever lá no papelzinho o que você gosta, até você pesquisar e comprar esse livro.
E por fim, o marketing influencia. Então tome cuidado com as propagandas de marketing, porque o marketing vai te dizer o que você tem que comer, o que você tem que comprar, quais são as roupas que você tem que vestir, e isso só vai fazer com que nós nos tornemos todos iguais, ao invés de você procurar algo do seu interesse e achar uma mina de ouro de livros e de conhecimento. Por fim, como reconhecer se um livro é bom independente se ele for curto ou grande? É o seguinte, gente, a primeira coisa que você vai se perguntar é qual é o assunto que ele está tratando. Porque um livro pode ser bom para mim e pode ser ruim para você. Então o assunto que ele trata tem que ser do seu interesse. Segundo, esse autor ele já fala sobre o livro, ele na verdade ele já fala sobre o tema, então procure saber se ele é especialista, não especialista, mas pelo menos tem um bom conhecimento sobre o que você quer aprender. Terceiro, você pode até ver os comentários da Amazon e tudo mais, mas eu considero algo muito mais importante. Peça uma amostra do livro, folheie o livro, olha essa parte aqui. Olha a parte da folha de rosto, olha a parte da orelha do livro, olha a parte do autor, lê sobre a tradução. A tradução é muito, muito, muito importante. Se você pegar uma tradução ruim de Orgulho e Preconceito, vai ser um dos piores livros que você já leu na sua vida. Se você pegar uma tradução boa, você vai ter uma experiência incrível de entender como que o orgulho e o preconceito podem te fazer ter ideias erradas sobre as pessoas, sobre a vida e sobre si próprio. Então, é muito interessante isso, tá? Preste atenção nisso. E eu diria que, por último, é você questionar o autor e se fazer perguntas. Sempre se faça perguntas, sempre se questione, porque o questionamento... Lembra de Aristóteles? Ele não ficava lá perguntando para os seus alunos? Então se pergunte, cara. Seja um Aristóteles na sua vida, seja um Aristóteles na vida das pessoas. Eu sempre pergunto por que você pensa isso, por que você acha isso. Eu sempre gosto de saber a opinião das pessoas, porque eu aprendo com as pessoas dessa forma, questionando. E eu espero que você faça aí isso do outro lado. Livros curtos não são sinônimo de superficialidade, mas também não garante uma profundidade. Então vai depender muito mais da intenção do autor e também do seu esforço para poder lê-lo e compreender. No final das contas, vale muito mais a pena você escolher um livro que faça sentido para você, independente do tamanho, se tiver 80 ou 800 páginas. O maior segredo está na sua escolha e principalmente na sua leitura atenta. Agora me conta aqui nos comentários qual foi o último livro curto que você leu e se você gostou do livro, e eu te vejo no próximo vídeo.